Né? Acharam que não iam ter conta? Essa é a aula que começaremos as contas em espelhos esféricos. Venham comigo e física sem conta é filosofia. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, todo mundo tranquilo? Separados, mas juntos, em transmimento de pensação. Essa é a nossa primeira aula do módulo 7. Vamos lá, caderno 1, módulo 7, página 299, é a parte de escrita. Se vocês quiserem seguir comigo, fazendo suas anotações, estamos exatamente na página 299. Continuamos ainda em espelhos esféricos e agora faremos a parte do estudo analítico, tá? Então, agora, para nossa alegria, começam as fórmulas. Tudo bem? Tranquilo? Não é difícil, não é complicado, é simples se você souber tudo aquilo que nós já vimos nos vídeos anteriores, tudo bem? O que nós já vimos? Vamos recapitular as 5 posições do espelho côncavo e a única posição do espelho convexo. Tudo bem? Então vamos lá, juntos. 5 posições do espelho côncavo vindo do infinito, aproximando do espelho. Tudo bem? A primeira posição que nós colocaremos o objeto é antes do centro de curvatura. Se o objeto está antes do centro de curvatura, a sua imagem está entre o foco e o centro de curvatura. Aproximando ainda mais, o objeto vai ficar exatamente em cima do centro de curvatura. A sua imagem estará também em cima do centro de curvatura. Aproximando um pouquinho mais, agora o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Consequentemente, a sua imagem estará antes do centro de curvatura. Aproximando mais um pouquinho, agora temos o objeto exatamente em cima do foco. Essa imagem não é formada, ela é caracterizada como imprópria e não tem imagem. Aproximando um pouquinho mais, temos então o objeto entre o foco e o vértice. E aí muda tudo, muda o lado, muda a natureza, fica completamente diferente. E temos então a imagem aparecendo do outro lado do espelho depois do vértice. Tudo bem? Recapitularam isso? É importantíssimo vocês terem isso memorizado. Faltou o espelho convexo. O espelho convexo é aquele cara sem graça, só tem uma posição, não importa o que você faça, a imagem estará sempre confinada entre o vértice e o foco. Tranquilo? Recapitularam isso tudo? Se você não lembra, pausa esse vídeo, vai lá, pega suas anotações e revisa isso tudo porque é fundamental para nós. Tudo bem? Vamos então para a nossa apresentação. Sigam comigo. A primeira parte dessa aula é simbologia e referencial. Olha essa imagem que aparece na tela. Dê uma olhada muito cuidadosa, prestem atenção nas coisas mais importantes que estão aparecendo e vamos revisar e notar os pontos que a gente já havia conversado há muito tempo, desde espelho plano, desde câmera escura. Lembram disso? Vamos recapitular. Dê uma olhada então. Temos aqui um espelho planificado. Falei para vocês que esse é o melhor jeito de representar um espelho planificado, mesmo sabendo que ele é um espelho esférico por conta das pontas. É um espelho côncavo e aí temos várias informações contidas nessa imagem. Notem comigo aqui, ó, P. O que era o P? Você lembra o que era o P? Olha aqui. O, I, P, P' e F. Lembram dessas coisas? É uma linguagem que nós já utilizamos, né? Antes de falar dessas coisas, vamos notar centro, foco e vértice. Tranquilo? Agora vamos para as novidades. Temos aqui então P. O que é o P? Já conversamos sobre isso. P, para nós, na câmera escura, era a distância do objeto até o orifício. Né? Mas agora, o P, para nós, é a distância do objeto até o espelho. O que vai ser o P'? A distância da imagem até o espelho. O que vai ser o O ou o I? Tanto faz. Vamos começar pelo O. O que vai ser o O? É o tamanho do objeto. O que vai ser o I? O tamanho da imagem. Tudo bem? E aí você também pode expressar isso como sendo Y e Y'. Tá? Então o que é o Y? É o tamanho do objeto. O que é o Y'? É o tamanho da imagem. Tranquilo? Notem aqui ó, que já existe algumas referências matemáticas aqui. O que será que isso quer dizer, hein? Vamos ver isso com mais calma. Mas, ó, eu sei que vocês já pegaram. Se você não lembra disso, anota. Então, esse próximo slide é justamente para isso, para que você anote cada uma dessas simbologias que nós usaremos, tá? Então, tá aí a nomenclatura e o significado para vocês de cada uma dessas letras importantes para nós, tudo bem? Anotem isso. Se você não lembra, você tem que revisar, você tem que reforçar isso e você tem que saber isso. Tem que saber. A gente vai usar muito isso a partir de agora, tudo bem? Tranquilo isso? Segue comigo então o próximo slide. E agora, o que você tem que notar? O que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês a mesma imagem, só que a partir de agora, vocês já perceberam o que eu falei para vocês anteriormente, tem aqui uma coisa escrita
É uma linguagem meio estranha, né? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Eu já vi isso em algum lugar na matemática, né? Então, assim, desde o começo do nosso curso de ótica, a matemática, cara, ela está enraizada, né? Tem matéria que praticamente nem é física, eu passo alguns conceitos físicos para vocês, mas a parte prática, resolução de exercícios, contas é matemática, tá? Aqui não vai ser diferente, a gente continua com essa matemática muito firme com a gente. Ela vai continuar, ela vai seguir com a gente. Então, na hora de fazer as nossas contas, que nós não nos livramos delas, nós precisamos de referenciais, nós precisamos de valores. Então, em busca desses valores é que vai aparecer essa construção do sistema cartesiano, do sistema de coordenadas, tudo bem? Então, vulgarmente conhecido como eixo X e eixo Y, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para construir a nossa imagem, nós já sabemos, já fizemos tudo. Mas agora falta a parte de como a gente vai colocar valores para o P, para o P', para o O, para o I. Quais são os valores? Esses valores podem ser negativos? Podem ser positivos? Sim. Qual é a nossa referência? Sistema cartesiano, eixo X e Y. Então, em cima do nosso espelho esférico, eu vou construir com vocês o eixo cartesiano. Está lá, nosso querido eixo X, bonitinho, aparecendo ali. Percebam que ele está ao contrário, né? Geralmente a gente está acostumado com o sistema cartesiano, o eixo X apontando para a direita, mas no nosso caso ele vai estar apontando para a esquerda, tudo bem? Só mudei o referencial, inverti a posição do eixo X, tá lá? Eixo X, temos também o nosso amiguinho eixo Y aparecendo lá em cima para nós. Gente, o que é importante você notar? O eixo X daqui para lá, ele é positivo, tá? Então, daqui para cá, ele vai ser negativo. O eixo Y, a mesma coisa, né? Desse ponto para cima, ele é positivo. Desse ponto aqui para baixo, ele é negativo. Tudo bem? Tranquilo isso? Cara, sistema cartesiano, todo mundo sabe. Se não sabe, de novo, pausa o vídeo, vai dar uma revisada nisso, entenda por que a gente está falando isso. Qualquer coisa, mandem dúvidas, manda mensagem para mim, manda zap, manda qualquer coisa para mim, tudo bem? Vou colocar o telefone para vocês, ele deve estar aparecendo aqui em cima. Pega meu zap aí, manda mensagem para mim, tá bom? Espero vocês. Continuando então com os nossos slides, vou mostrar agora uma outra construção para vocês. A mesma imagem, só que agora vamos analisar os valores, tá? Vamos lá montar o nosso eixo X, nosso eixo Y. O que eu estou interessado agora? Em notar os possíveis valores, se serão positivos ou se serão negativos, tá? Olha o P. O que é o P mesmo? Distância do objeto até o espelho, tá? Cara, o P é sempre positivo. O objeto sempre tem valores positivos, não importa o que você faça. O P vai ser positivo, tá? O objeto tem valores positivos, tudo bem? Isso é uma convenção, é uma coisa que vai facilitar o seu entendimento. Então, pensa nisso. O objeto tem que ter seus valores positivos. Então, claro, né? O objeto, a partir da nossa orientação, o eixo X, tudo que tiver para cá vai ser positivo. Olha onde está o P. O P está do lado positivo. Então, qual é o valor do P? Positivo ou negativo? É isso que a gente está discutindo, não valores numéricos, 10, 20, 30, 40, 50. Não, eu quero saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Essa é a nossa discussão, tá? Então, ó, o P está do lado esquerdo do espelho, ele é positivo. Tranquilo? Beleza? Olha o P'. Onde está aparecendo a imagem? A imagem está aparecendo do lado esquerdo do espelho, do mesmo lado que o objeto. Então, essa imagem tem que ser positiva também. Tranquilo? Olha o objeto. Objeto, sempre positivo. Então, vai aparecer lá também para nós que o tamanho do objeto, a orientação dele vai ser positiva. Tranquilo? A aula passada teve um exemplo, teve uma questão, a questão 4, que o objeto estava invertido. O objeto começava de cabeça para baixo. O que você vai fazer então? Inverter a orientação do eixo Y. Você vai colocar aqui para baixo, é positivo. Tudo bem? Assim como uma queda livre, que vocês vão ver com os emários, se é que já não estão vendo, tudo bem? Ó, então, em todos os casos, o objeto tem seu valor P' positivo e tem seu valor de O, que é o tamanho desse objeto, também positivo. Isso é uma convenção, vai facilitar para nós. Então, o objeto está acima do eixo X, está na direção positiva do eixo Y. Então, o valor dele tem que ser um valor positivo. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Vai, pensa comigo aí. O que você acha da imagem? A imagem vai ter valor positivo ou valor negativo? Ela está para baixo do eixo Y. Então, ela só pode ter valores negativos. Tudo bem? Todos os valores aqui para essa imagem serão valores negativos, tá? Mais uma informação importante. Olha o foco. Isso vai fazer muita diferença para nós na hora das fórmulas. Daqui a pouco vocês vão perceber e vão entender isso com muito mais clareza, tá? Mas ó, olha o foco. De que lado que ele está? Ele está do lado real, ele está do lado esquerdo, ele está do mesmo lado que o objeto. Então, o valor do foco também vai ser um valor
positivo. Tranquilo? Lembrem-se que o foco é metade do centro de curvatura ou metade do raio. Tudo bem? Beleza isso? Vamos seguir, pegar mais um exemplo. Lembram desse exemplo? Construímos essa imagem juntos também, né? Aqui vamos analisar a mesma coisa. Vamos analisar a mesma coisa. Constrói comigo eixo X, põe lá também eixo Y e agora vamos pensar sobre as possibilidades. Os valores são positivos ou são negativos? Objeto, sempre positivo, então tem que ser valor positivo. Nesse caso, né, notem comigo que o eixo X é positivo para a esquerda. Se for para a direita, o eixo X é negativo. Olha onde essa imagem está. De que lado ela está? Do outro lado. Não está do mesmo lado que o objeto. Cara, isso tem que ser nítido para você. A imagem não está do mesmo lado que o objeto. Então ela está do lado negativo. Então, os valores que esse P' vai assumir são todos valores negativos. Nesse caso, nessa posição do espelho côncavo. Tá claro isso? Tranquilo? Belezinha. Olha o objeto. O objeto também sempre positivo. Então, claro, né, o eixo Y é positivo para cima, então tudo que estiver para cima é positivo. Olha só o objeto. Está para cima? Positivo. Olha a imagem. Está para cima também, você percebeu? Então, agora, qual é o valor da imagem? Positivo também, né? Claro, está para cima. E mais uma vez, né, se você notar comigo, olha o foco aqui. De que lado que o foco está? Do lado esquerdo, junto com o objeto. Então, esse valor de foco tem que ser um valor positivo também. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Tudo bem? Mesmo? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, pausa o vídeo, manda mensagem para mim, vem conversar comigo, gente. Essa parte é muito importante para nós, tá? Vamos continuar então com a nossa simbologia e referencial. Agora eu vou então para o espelho convexo. Tudo bem? Espelho convexo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no espelho côncavo? Vamos construir tudo, analisar o que é o quê? Vamos lá? Vamos junto então, ó. Notem comigo aí então, eixo X, tá lá nosso bonitão, eixo X, o eixo Y tá lá em cima, ó, é importante você perceber isso, né? O cruzamento do eixo X e do eixo Y tem que coincidir exatamente com o vértice, né? O que era o vértice? Lembra disso? O vértice é o ponto em que o eixo principal desse espelho toca o espelho, tá? Então, esse ponto vértice tem que ser coincidente com o eixo XY, com o sistema cartesiano, tá? Então, tá lá o nosso eixo Y apontando para cima. Vamos discutir. O objeto está para a esquerda, então o eixo X vai ser positivo para a esquerda, para a direita ele vai ser negativo. Tranquilo? Eixo Y, tudo que for para cima, positivo, né? Tá lá, eixo Y positivo, tudo que for para baixo vai ser negativo. Então, desse ponto aqui para baixo vai ser negativo. Tranquilo? Isso é que a gente tem que entender, cara. Isso é a base do sistema cartesiano inserido nos espelhos esféricos. Tranquilo? Segue comigo então. Agora vamos pensar sobre as possibilidades de valores. A mesma imagem e vamos pensar sobre as possibilidades. O objeto. Qual vai ser o valor do P? Sempre positivo, é uma convenção. Eu já falei isso para vocês. Sempre positivo. Então, esse lado aqui é o lado positivo, o P positivo. P'. P' vai assumir que valor? Olha para onde o P' está, né? O que é o P'? É a distância da imagem até o espelho. Então, onde ele está? Está no lado esquerdo ou está no lado direito? Lado direito, lado negativo. Então, o P' vai assumir valores negativos. Tudo bem? Objeto. Objeto é positivo, né? É uma convenção, cara. É um referencial que a gente adota, né? P e O sempre positivo, né? Então, eixo Y aqui também para cima positivo. Tá lá o nosso O positivo. E a imagem? E a imagem? Tá para cima ou tá para baixo? Tá para cima. Se tá para cima, ela também vai ser positiva. Tranquilo isso? Cara, espelho convexo só tem isso aí, né? Você já percebeu, já entendeu, né? Não tem como fugir disso aí. Espelho côncavo tem algumas variações, mas espelho convexo é isso aí, acabou. O que falta? O foco. Olha que legal. O foco está do mesmo lado que o objeto. Cadê o foco? Está aparecendo por aqui o foco em algum lugar? Ah, tá aqui o foco. Está do mesmo lado? Não, está do outro lado. Se está do outro lado, ele vai ter um valor negativo. Então, o espelho convexo, o foco, sempre vai ser negativo. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Vocês entenderam tudo mesmo? Maravilha. Vamos continuar então com a nossa aula. Próximo passo, então, próximo ponto para nós é justamente as fórmulas, tá? Ó, por uma questão de tempo, eu não vou deduzir essas fórmulas com vocês. Acho que também é válido você pesquisar isso, mas se muitos de vocês tiverem dúvidas nisso, nessa dedução, eu posso montar um outro vídeo, mas vai ser um vídeo complementar, nem vai ser um vídeo obrigatório demonstrando como é que a gente chega nessa fórmula, tá? Mas, ó, o que a gente sabe de matemática até agora? A gente sabe de semelhança de triângulo e algumas propriedades, né? Acabou, é isso que a gente vai usar para construir essa fórmula, tá? Então, primeira fórmula que a gente vai usar, que a gente vai ter que memorizar,
Tem algumas piadinhas aí, eu prefiro nem falar essa piadinha aqui, mas vocês vão achar por aí, depois vocês podem até comentar, mandar mensagem para mim falando, é fórmula tal, né? Pode ser também. Essa primeira fórmula, o que a gente vai relacionar, tá? Eu vou relacionar valores do foco, do objeto e da imagem, tá? Só no eixo X, tá? Então, a expressão que a gente tem é uma fração. Você tem que saber trabalhar com fração. É uma parte delicada. Você tem que saber resolver soma, subtração, multiplicação, divisão de fração. Tudo relacionado à fração você tem que saber, cara. Primeiro colegial, sei lá, matéria da terceira série, quarta série, quinta série. Tô brincando, né? É um pouco mais pra frente aí, mas você tem que saber trabalhar com fração, tá? Então, assim, eu vou insistir muito isso com vocês na hora da gente fazer os exercícios que você tem que saber manipular essas frações. Tem que saber resolver, tem que se virar, cara. Pô, joga uma fração aí, você não sabe se virar? Mata no peito, põe no chão, levanta a cabeça, olha o que está acontecendo e manda ver, resolve. Tem que saber resolver isso aí, tá? Bom, então, o que estamos relacionando? 1 dividido pelo valor do foco é igual a 1 sobre o valor do P mais 1 sobre o valor do P', tá? Essa é a nossa primeira expressão. Dá para você melhorar um pouco ela resolvendo aqui o MMC. Tirando o MMC, você vai perceber que o MMC é P vezes P', e aí você faz o trabalho algébrico da soma aqui da fração e inverte os dois lados. Você vai chegar também que o valor do foco é encontrado como produto sobre a soma, tá? Depois eu explico para vocês isso aqui com um pouco mais de calma, mas ou você pode usar essa expressão, ou você pode vir direto para essa expressão aqui, que é simples de lembrar, produto sobre a soma. Tudo bem? Tranquilo isso? Tem mais uma equaçãozinha para nós, não é muito difícil, eu já comentei isso com vocês lá no Wolfram Alpha, eu falei para vocês, ó, como é que a gente calcula essa amplificação, esse aumento, tá? Para nós aqui, ele vai ser chamado de aumento linear transversal, tá? O que é isso? É amplificação. Quanto essa imagem está sendo aumentada ou está sendo diminuída, tá? Então, como é que a gente calcula? Y' sobre Y ou I sobre O, ou ainda você pode usar essa expressão, menos P' sobre P, tá? É importante você notar aqui comigo as consequências e as conclusões que a gente pode tirar dessa parte, tá? O aumento, ele pode ser tanto negativo quanto pode ser positivo, tá? Como é que eu sei que o aumento é negativo ou positivo e o que isso quer dizer, tá? O valor em si mostra para nós se essa imagem está pequena, se essa imagem está menor que o objeto. Então, se o valor for menor que 1 desse aumento, a imagem está menor. Se o valor for maior do que 1, a imagem é maior que o objeto. Tudo bem? Vocês podem perceber isso pela fórmula, né? A imagem está sempre por cima. Por isso que você tem essa relação de valores. Agora, é um trabalho mental isso comigo, tá? É um trabalho mental. Se você notar comigo, quando você tem no espelho côncavo as 3 primeiras posições, antes do centro, no centro e entre o centro e o foco, tá? Essas 3 posições são objetos reais, o valor do P é positivo e o valor do P' também é positivo. Quando você jogar nessa fórmula aqui, ó, vai ficar P' sobre P. Os dois têm valores positivos, só que a imagem não está invertida. Se a imagem está invertida, ela está em outro referencial, né? Ela está num referencial diferente do objeto, porque o objeto aponta para cima, tá? Então, o que quer dizer esse valor aqui ser negativo no final das contas quando você resolver? Que a imagem tem um aumento, que pode ser menor ou pode ser maior, mas se for negativo, quer dizer que ela está invertida. Tudo bem? Então, se você perceber comigo, quando nós estamos no espelho... Ó, gente, é uma coisa mental, é um trabalho mental. Se você não está acompanhando o que eu estou te falando, pausa o vídeo, pega a sua construção nas suas anotações aí, que a gente construiu essas imagens, e reforça isso comigo, tá? Então, agora, eu vou falar sobre a posição do espelho côncavo em que o objeto está exatamente entre o foco e o vértice, tá? Pausa o vídeo e pega lá. Onde vai estar a imagem? A imagem vai estar do outro lado do espelho, né? Então, o P' vai ter que valor? Negativo. Então, o P é positivo, sempre positivo, e o P', como está do outro lado do eixo X, ele é negativo. A hora que você junta esse negativo com o negativo do P', menos com menos, vai ser mais. E aí você vai ter um valor de aumento positivo. Por que isso? Porque a imagem está direita. Então, esse aumento tem que ser um aumento positivo. Vou repetir de novo. Se esse valor de aumento der negativo, quer dizer que a imagem está invertida. Se esse valor de aumento der positivo, quer dizer que a imagem está direita.
É isso, simples assim, tá? Toda essa reflexão, toda essa conversa que a gente teve é aplicada aqui também, tá? É válido aqui também, tudo bem? Então, o mesmo pensamento é válido, você pode treinar isso, você pode fazer isso, tá? Então, assim, são conclusões que a gente consegue tirar a partir de considerações de valores, tá? Eu entendo que deve estar um pouco abstrato ainda, tá? Mas quando a gente for fazer os exercícios, eu vou discutir isso com muita calma com vocês. Vocês vão perceber que essa discussão é fundamental, é muito importante para nós, tudo bem? Então, só para deixar aí para finalizar, algumas conclusões, algumas considerações finais. Você pode anotar isso aqui tudo no seu caderno, no seu fichário, mas nós já conversamos. Tudo o que está aparecendo aqui, nós já conversamos no slide passado. Tudo bem, gente? Ó, manda dúvida para mim, vem falar comigo, tirem suas dúvidas, tá? Vocês não podem ficar com dúvida, gente. Ó, a gente está separado, mas a gente está junto, cara. Transmimento de pensação, é isso, tá? Transmimento de pensação, nós estamos juntos, tudo bem? Até já já vou começar a fazer os exercícios com vocês, então, tudo bem? Pegue seu material e bora para as questões. Nossas questões, então, estão na página 301. Lembrem-se, estamos no módulo 7, página 301, e agora eu vou resolver com vocês apenas uma questão, só para não ficar muito distante a nossa aula de teoria da nossa próxima aula de exercícios, que vai ser semana que vem, tá? Então, eu vou fazer só uma questão para a gente fixar alguns conceitos e memorizar algumas coisas, se é que vocês ainda não memorizaram, tá? Então, novamente, página 301, e é muito importante você lembrar tudo aquilo que eu falei para vocês, você decorar todas as posições. Eu já havia comentado com vocês, vocês memorizando essas posições, algumas questões você resolve de cabeça, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês na primeira questão. Sigam comigo então. Questão número 1, aparecendo na tela para vocês. Vamos ler junto, com muita calma, anotando as coisas que são muito importantes. Então, assim, tenham paciência. Comentei com vocês, a leitura é a parte mais importante das questões, tá? Eu vou grifando as partes mais importantes e depois a gente faz as anotações. Tudo bem? Ó, vamos comigo então. Uma árvore de Natal, 50 centímetros de altura, foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Ó, ele já falou, é um espelho côncavo, então temos 5 possibilidades, né? A uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Essa distância que ele colocou é em relação ao objeto, então isso aí vai ser o nosso P, tá? Mais para frente a gente vai anotar isso aí. Continuando, sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura também de 25 centímetros, tá? Então, com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Gente, vamos com calma. Ele deu algumas informações, vamos organizar os nossos pensamentos e colocar isso tudo no papel, né? Vamos escrever, vamos pensar sobre o que a gente está fazendo e quais são as informações que temos. Primeira coisa, ele já falou, é um espelho côncavo, né? Ele mostrou isso pra gente aqui nesse pedacinho, então tá lá, espelho côncavo, vamos anotar isso, vamos escrever. Outra coisa que é importante, ó, ele falou aqui 50 centímetros de altura, o O é igual a 50 centímetros, um pouco mais abaixo ele falou aqui para nós, ó, a uma distância de 25 centímetros do seu vértice, isso é o P, é a distância do objeto até o espelho, tudo bem? Aqui ele falou para nós, raio de curvatura 25 centímetros, então o raio de curvatura vale 25 centímetros. Tudo bem? Tranquilo isso? Perceberam coincidências? Coincidência. P, 25 centímetros, raio, 25 centímetros. O que isso quer dizer? Pausa o vídeo, pensa, cara, porque a questão acabou aqui já, tá? Essa questão acabou aqui. A hora que ele falou que o P é 25, falou que o raio é 25, a questão acabou, tá? Se você ainda não descobriu qual é a resposta, eu vou continuar resolvendo com vocês. O que a gente percebe com esses dois valores? Que o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, tá? O objeto está exatamente em cima do centro de curvatura. Quais são, então, as características dessa imagem? Eu pedi para você decorar, né? Ela é invertida, eu sei que ela é igual, ela é do mesmo tamanho que o objeto, e sei que ela é real, tudo bem? Essas são as 3 características da imagem, falta ainda achar a posição. Eu sei a posição, não precisa nem achar, não precisa nem conta para achar, porque se o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem está onde? A imagem está em cima do centro de curvatura também, tá? Por isso que eu falei para vocês que a questão já acabou. Então, se você ler as alternativas comigo, ó, item A, vê comigo aí. É direita, não é direita. Item B, é direita, também não é direita. Já tchau, essas 2 questões aí. Item C, é invertida. Até aí tá certo. E aí ele continua e fala assim, ó, e maior que o objeto. Cara, não é maior, ela é igual, ela está exatamente em cima do centro de curvatura. Tudo bem? Bom, então sobrou para nós aí a alternativa D, né? Então, como eu havia dito para vocês, a questão já tinha acabado quando ele falou para mim que P é 25 e R é 25, isso já acabou, mas
O nosso objetivo aqui é também treinar um pouco das nossas somas de frações, subtração, as operações com fração. Vamos calcular então? O que a gente sabe? Ó, eu sei que o P vale 25, sei que o raio também vale 25. Só temos duas expressões, né? Então, como eu quero saber agora a posição da imagem, eu não vou usar a expressão do aumento linear transversal, vou usar apenas a equação 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então, o que eu quero descobrir? Quero descobrir o valor do p', quero saber onde está a posição da imagem, tá? Então, para isso a gente precisa saber os outros valores. O p, eu sei, 25, o f, falta o f, quanto vale o f? Se você estava atento às minhas explicações anteriormente, você sabe que o foco é metade do raio, o foco é metade do centro de curvatura. Isso quer dizer para nós, então, que o foco vale 12,5 centímetros. Tudo bem? Vamos substituir esses valores aqui na nossa expressãozinha. Então, ó, 1 sobre f, eu sei que o foco vale 12,5, sei que o p vale 20. Substituindo isso, temos então essa expressão, né? 1 sobre 12,5, 1 sobre 25 mais p. O que você vai fazer agora? Eu quero achar o valor do p, o valor da imagem. Então, joga esse 1 sobre 25 para lá, e aí fica negativo. 1 sobre 12,5 menos 1 sobre 25 é igual a 1 sobre o p'. Qualquer coisa, gente, vai pausando, vai fazendo devagar, mas o ideal é que você fizesse comigo. Temos uma subtração de fração. Como é que você resolve isso? MMC. MMC de 12,5 e de 25 é o próprio 25, percebam que é múltiplo, né? Então vamos fazer esse MMC aí, tá lá, 25, ele é múltiplo, né? O 12,5 é múltiplo de 25, então vamos fazer o MMC. Como é que a gente resolve essa parte agora, para você que não lembra? 25 dividido por 12,5 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, continua sendo 2. O sinal é menos, mantém o sinal aqui para baixo, continua sendo menos. 25 dividido por 25 dá 1, então aparece aqui para nós 1, né? 25, 1 vezes 1 é 1, tá? Acabou? E aí, continua escrevendo igualzinho a outra parte. É só resolver essa operação, muito simples, 2 menos 1 vai ser 1, aqui vai ficar 1 sobre 25 igual a 1 sobre o p', tá lá, apareceu para nós, 1 sobre 25 igual a 1 sobre p'. O que você faz agora? Inverte os dois lados e vai aparecer para nós a resposta do nosso p'. P' vale 25 centímetros, exatamente o que a gente havia previsto. Então assim, gente, tem que saber fazer as contas? Tem que saber a forma? Tem que saber fazer a conta e tem que saber as formas, tá? Você não pode se omitir disso, você tem que saber. Agora, se você souber tudo aquilo que eu venho falando para vocês nas últimas aulas aí, gente, tem questão que você resolve sem conta. Sem conta, tá? Vocês perceberam. A hora que o cara falou para mim P25, R25, acabou. A questão acabou. Eu sei exatamente onde a imagem está, sei todas as características e sei várias outras informações aí, tá? Eu sei tudo. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem a gente continua. Até logo e fiquem em casa. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela aula. Até mais.